Oi, gente, tudo bom? Olha só, vou continuar discutindo com vocês essa parte de normalização de estados, né? Normalização de estados vetoriais, tá? Que a gente já discutiu, já fiz alguns vídeos explicando, mas é bom sempre reforçar, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui que é muito útil dentro da minha área de trabalho e em outras áreas também, obviamente, mas é muito útil que é você iniciar o problema com o estado gaussiano, tá? Você tem um problema lá, em geral, de mecânica quântica, mas pode ser também, pode ser na ótica, pode ser na física clássica em geral, mas na mecânica quântica é muito comum, né? Você tem um dado sistema, por exemplo, uma cadeia com N átomos, tá? Na aproximação do modelo de Anderson, e você quer colocar um estado quântico ali que tem a forma de uma gaussiana no centro da cadeia, tá? Então você tem o vetor vai ter, na aproximação do modelo de Anderson, o vetor vai ter N posições, então o vetor vai ser um vetor X. Observe que eu já estou escrevendo aqui meio em C de um lado e do outro lado aqui matemática, já para ir misturando aí, já para você sair se orientando, né? Então estou usando aí uma linguagem meio computacional aí nessas equações, tá bom? Então o que, é que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai escrever o vetor x de i, que é um vetor complexo. Aí ele vai ter essa forma aqui. Ele vai ter uma parte real, que é uma gaussiana, e uma parte imaginária, que eu vou inicialmente considerar como sendo nula. Tá? Nesse exemplo aqui, eu vou considerar isso aqui como sendo zero. Então, a parte gaussiana é uma forma bem interessante. Ela tem uma constante, que é uma constante de normalização, exponencial de menos, aí vem aqui, i menos n sobre 2 ao quadrado. Ou seja, é uma gaussiana centrada no centro, como eu disse. Você tem um vetor com n posições, aí chega lá no centro dele, que representa o centro da cadeia, e bota uma gaussiana, tá bom? Como é que a gente calcula essa constante A aqui? A gente vai ver agora que é calculada dessa forma aqui. Ó. Você vai somar o módulo ao quadrado desses caras aqui, desse x asterisco. Quem é o x asterisco? O x asterisco é essa mesma função sem o A, só a parte da gaussiana, tá vendo? E vai dividir, tirar a raiz, dividir, né? Inverter. Então a constante A é o inverso desse somatório aqui, tá bom? Esse sigma aqui é um parâmetro ligado à largura do pacote, largura da gaussiana, tá bom? Pronto, então é isso. Então, resumindo, gera essa coisa aqui sem o A, gera essa exponencial, que é esse x asterisco, soma o módulo ao quadrado dele, tira a raiz quadrada, inverte, certo? E multiplica, né? Multiplica aqui para encontrar o x, tá bom? Então essa é a estratégia. Então vamos ver o programa. Eu fiz um programinha aqui. Então vamos lá. Eu vou considerar n igual a 100, como eu disse. Vou considerar aquele sigma igual a 5. Aí eu tenho o quê? Um vetor complexo. Como é que eu defino um vetor complexo em C? Dessa forma aqui, tá bom? Aí agora eu vou criar aqui, gente, tipo uma função para calcular o termo de normalização, certo? Então essa função é a seguinte aqui, ó. Essa função ela tem o seguinte padrão. Ela define aqui, ela é colocada antes do main, tá vendo? Aí ela tem aqui, ela define uma soma igual a zero. Aí faz aquela somazinha que tem aqui, ó. Essa somazinha aqui, tá? Ó. Então quando ela for chamada lá dentro, esse x aqui, ele vai estar guardando esse x asterisco, entendeu? E aí ele faz aquela somazinha, soma do módulo de x ao quadrado. Então isso daqui é a soma de módulo de x ao quadrado. E depois ele retorna o quê? 1 sobre raiz quadrada disso. Tá bom? Então vamos para o main. Então no main o que é que eu tenho? Né? Eu defino essa norma, que é um parâmetro que eu vou usar como sendo zero. Né? Que a gente vai ter que calcular a norma desse vetor, né? Para saber se de fato essa norma está bem controlada. Né? Se aquela constante, esse esquema da constante está garantindo que a norma fique 1. Aí eu abro um arquivo aqui chamado Gauss, certo? E aí eu vou agora preencher o vetor xi. Então quem é o vetor xi? Observe que o xi ele tem um argumento aqui, ó, que é i menos n sobre 2. E aqui, ó, esse 4 sigma ao quadrado, você pode transformar ele em 2 sigma elevado ao quadrado. Então, esse argumento i menos n sobre 2 sigma é um argumento que você pode colocar ele em evidência aqui, tá? E fica o quadrado fora. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu defino esse argumento como sendo i
menos n sobre 2 dividido por 2 sigma. Compreendeu? Aí agora, quem é a parte real? A parte real é exponencial do argumento ao quadrado. Compreendeu? Menos, né? Quem é a parte imaginária? A parte imaginária é zero. Aí quem é o vetor x? É a parte real mais a parte imaginária. Agora vamos calcular a norma. Lembrando, certo? Lembrando, essa norma aqui, ela está errada. Ela não, essa norma aqui, eu posso calcular ela só para checar que ele não é normalizado, certo? Mas ela não é a norma final do problema, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos chegar aqui ó, e chamar. O A é igual a calcular o A, tá bom? Aí ele vai lá, calcula, devolve esse cara aqui. Então o A que foi calculado aqui é exatamente aquela 1 sobre o somatório. Aí depois que ele calculou, que é só chamar assim, aí você faz um loop em x e diz x igual a x vezes a. Tá bom? Beleza? Pronto, aí agora eu vou fazer um outro loop onde eu vou calcular a norma, aí eu zero de novo a norma aqui. Aí eu vou calcular aqui a norma, eu digo módulo 2 igual àquela, esse cara, que eu estou calculando isso aqui, o módulo ao quadrado de x, e aqui eu faço norma igual a norma mais módulo, né? Que é essa forma aqui. Compreendeu? E aqui, gente, eu estou escrevendo o arquivo naquele coisa, eu estou escrevendo i vezes, é o que, ó, como esse cara aqui é a raiz quadrada de, desculpa, como esse cara aqui é o módulo ao quadrado de x, aí eu estou escrevendo aqui a raiz quadrada para ficar o módulo de x, compreendeu? Então esse QRT aqui de módulo 2 eu estou usando para poder tirar esse quadrado aqui e ficar só o pulso gaussiano, tá bom? Que é o pulso gaussiano basicamente definido por essa expressão aqui. Tá bom, gente? Então vamos olhar, vamos lá, né? Vamos executar esse programa para a gente poder ter uma noçãozinha. Eu vou fazer o seguinte, antes de mostrar para vocês a figura, eu vou colocar um pequeno detalhezinho aqui nesse programa para você ver interessante. Observe que aqui eu calculei uma norma, vocês viram que eu calculei uma norma aqui, mas não usei, né? Eu não usei porque eu esqueci. Esqueci de colocar ele aqui. Aí vamos fazer esse aqui. Deixa eu copiar esse cara aqui. Eu vou escrever a norma antes do processo de normalização. A norma antes da normalização. Só para vocês verem que aquele cara não é gaussiano. Claro que não é, eu sei que não é, mas, né? Só para vocês verem, tá bom? Beleza? Ok? Então, ó. Esse cara aqui, que eu não tinha usado, eu botei ele para escrever aqui, tá bom? Só para você ver. Né? Você sabe que não é, mas só para você ver, escrever na tela. Tá vendo aqui? A norma do vetor só daquela parte da exponencial dá isso, antes da normalização. Aí você faz o procedimento de normalização, fica assim. E o plot tá guardadinho nesse Gauss aí. Aí eu vou usar o XM-Grace para a gente fazer alguns truques aqui. Então tá aí claramente uma gaussiana, certo? Claramente uma gaussiana. Aí eu posso fazer o seguinte, gente, eu posso fazer aqui um fit não linear. Vamos fazer um fit não linear. Vai aqui no XM-Grace, ó, lembrando, eu usei XM-Grace, tá, gente? XM-Grace, tá? Aí você vem aqui, por exemplo, aqui no Data, onde tem Transformations. Aí tem aqui Non-Linear Curve Fitting. Aí você aperta aqui, tá bom? Pronto, aí ele vai fazer um fit não linear. Então eu marco a fonte, aí eu escrevo aqui a expressão. Como é um fit não linear? É uma gaussiana. Uma constante a zero vezes exponencial de menos. Aí aqui vai ter o quê? X menos, no caso é n sobre 2 é 50, né? Não é isso porque lembra que a cadeia tinha 100, a metade é 50, né? Aí já vou botar o quadrado dividido por A1. Então essa forma aqui que eu escrevi, ela é exatamente a gaussiana que a gente propôs lá, tá? E são dois parâmetros, o A0 e o A1 para ajustar, né? Aí a gente vai fazendo aqui, ele, pô, rapidamente ele fita. Tá vendo aí como é que ficou bom o fit? E olha quanto é que deu o A1, que é esse cara que está aqui embaixo. O A1 deu 99. Quanto foi o valor que eu usei mesmo? Lembre lá. Eu usei o sigma igual a 5, né? Então vamos olhar para a fórmula aqui. Sigma igual a 5. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 4 dá 100. Quanto é que deu lá o fit? 99,999. Beleza? Então é isso. Então tá certinho, né?
Então, beleza, gente. Então, esse estado está normalizado. Se você quiser testar de novo aqui a normalização dele, aí lembre, aqui eu plotei o módulo de x. Lembra aqui, ó. Quando eu boto esse SR, aqui, ó, isso daqui é o módulo de x ao quadrado. Quando eu faço esse plot assim, com esse SR, o SQRT, eu estou, na verdade, plotando I versus módulo de x. Tá bom? Beleza? Então, esse gráficozinho aqui que eu estou mostrando para vocês, não é módulo ao quadrado aqui, é módulo. Então, se eu quiser testar a normalização, eu venho aqui no Data, Transformation, calcular a expressão. Aí eu marco aqui, vou marcar logo os dois. Aí eu faço y igual a y elevado ao quadrado, para poder voltar a ser módulo ao quadrado. Aí agora, essa curva que eu transformei, ela é módulo de x ao quadrado versus x. Né? Aí agora eu posso integrar. Eu venho aqui no Transformation, no Data, Transformation, aí vem aqui integração. Aí eu boto só para somar, só para integrar, marco qualquer um desses aqui que são idênticos, e aí a integral deu 1. Beleza? Então é isso. Tá bom, gente? Então essa é a estratégia aí para você calcular, produzir um estado inicial gaussiano que é devidamente normalizado. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom, galera.